da parte do Senhor, uma alegria para mim poder estar aqui mais uma vez com vocês e de uma maneira especial também pelo ocorrido nessa manhã, a eleição do pastor Fábio para esse mandato de 3 anos, que Deus continue abençoando a vida dele, também a vida da liderança, a vida de todos vocês, que essa igreja continue sendo um luzeiro aqui, onde ela foi plantada e para além, também na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje, irmãos, num texto da Palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 2, e nós leremos do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. O que motivou a escolha deste texto é que eu estou expondo o livro do Apocalipse na Igreja Presbiteriana de Pirituba. Este é o texto da sequência lá, é o texto que eu vou expor lá hoje à noite. Então, quando conversei com o pastor Fábio, disse, olha, vou expor aquilo que me preparei para expor neste domingo. Então, esta é a motivação, é o texto da sequência de uma exposição que está sendo feita na Igreja de Pirituba. Então, eu farei a leitura, peço que vocês acompanhem, assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o Apocalipse foi escrito no final do 1º século para encorajar, para confortar igrejas que sofriam dura perseguição. Em Roma, naquela época, você poderia adorar o que quisesse. Todas as religiões eram bem-vindas em Roma. Havia um tipo específico de liberdade religiosa lá. Várias religiões conviviam na sociedade, mas tinha uma regra, você tinha que ter a religião do Estado. Havia uma religião oficial. Assim você poderia ser cristão, mas tinha que adorar o imperador. Poderia viver a fé judaica, mas tinha que adorar o imperador. Poderia ter lá alguma religião que lembrasse os mistérios do Egito ou de qualquer outra nação, de qualquer outro povo, mas tinha uma regra.
adore o imperador. Porque não adorar o imperador era uma ação criminosa, era considerado um crime de alta traição contra o império, punido com a morte. Então, quando a gente pensa nas perseguições daquela época, eram dessa natureza. Tinha liberdade religiosa em Roma naqueles dias? Tinha, mas era de um tipo específico. Você podia ter a religião que quisesse, mas tinha que adorar ao imperador como um deus. Se não fizesse e fosse denunciado por isso, você morreria. Se vocês observarem a carta anterior, a carta que foi escrita a Pérgamo, você vai perceber que Jesus, inclusive, destaca que havia na igreja um grupo de pessoas, judeus, que se declaravam povo de Deus, mas na verdade eram sinagogas de Satanás. Naquele período, claro, não todos os judeus, porque boa parte da igreja a essa altura era formada por judeus convertidos ao evangelho. Havia gentios, mas havia judeus também. Alguns judeus denunciavam cristãos ao império, às autoridades romanas. Eles faziam isso. Estavam infiltrados no seio da igreja, como se fossem igreja de Deus, mas não eram. Eram inimigos do povo de Deus. E denunciavam, denúncias anônimas. Olha, soube que o fulano de tal é cristão e não adora o imperador, por isso deve morrer. O Apocalipse escrito aí, ano 96, 97, mas em relação a Esmirna, por exemplo, nós conhecemos o martírio de Policarpo. Esse é um nome conhecido na história da igreja. E ele foi denunciado. Um homem, não sei se era 84 ou 86 anos, que tinha, foi denunciado como alguém que não se rendia, que não adorava o imperador, sofreu martírio por causa disso, foi queimado vivo e não negou a sua fé. E de acordo com a tradição, é curioso como está o registro na história, os primeiros a apanhar lenhas para queimar o Policarpo foram os judeus. A tradição faz questão de registrar essa oposição deliberada de alguns judeus contra os cristãos nos primeiros séculos. Essa era a natureza da perseguição. Em Tiatira acontecia uma coisa diferente também. Essa cidade estava localizada numa rota comercial. Era uma cidade que tinha muitos comerciantes, artesãos, muita coisa se praticava, se fazia ali. Vocês devem se lembrar de uma mulher que é registrada na Bíblia, a Lídia, vendedora de púrpura, que se converteu ao evangelho enquanto Paulo ministrava a palavra. O Senhor abriu o coração dela. Era ela dessa cidade, o texto registra com o que ela trabalhava. Então, muitos artesãos e profissionais de ramos variados. O que acontecia nessa cidade? Haviam diversas associações, agremiações profissionais. E estas associações estavam ligadas a determinadas divindades. Então pense, uma reunião, um grupo de artesãos, eles se unem, eles se reúnem, porque eles têm um objetivo profissional, econômico, mas não é só trabalhista, não é só financeiro, não é só econômico. Eles se unem e não há apenas este objetivo em comum. Existe uma religiosidade que os condiciona. Por assim dizer, se eu sou artesão e quero fazer parte de uma associação, eu tenho que aceitar todas as regras. Se tem que pagar alguma coisa, eu tenho que pagar. Mas se tem uma festa religiosa, eu tenho que ir. E se naquela festa o comportamento dos associados é de tal forma, sendo eu um associado, eu tenho que participar. Agora, se eu decido não participar dessa associação, eu fico muito prejudicado no exercício da minha profissão. Eu vou perder muito espaço porque as associações na época governavam a cidade e elas estavam associadas a uma questão religiosa. Então, qual era a dificuldade muito específica que os cristãos viviam naquela época? Negar a fé e participar das associações e tudo que isso vai demandar. Então, conseguir exercer a minha profissão, ganhar dinheiro, ter o meu sustento, ou não me envolver com isso. Não me envolver com isso
e enfrentar dificuldades variadas, principalmente dificuldades financeiras. Este era o problema. Percebam que é muito atual isso. É muito atual. Essa questão de, se você não faz parte daquele grupo, se você não se envolve com isso, não aceita aquilo, você perde espaço. Você não é aceito. A fé cristã, como sendo uma coisa que gera limitações, privações, prejuízos. Por ser crente, não consegui tal trabalho. Por viver de acordo com a minha fé, não fui aceito. O que fazer diante disso? Então, este era o contexto. Neste contexto, Jesus se dirige à igreja. Agora eu quero convidar você a voltar os olhos para o texto e a gente vai avaliar aí, versículo por versículo, como Jesus instruiu a sua igreja naquele contexto. Versículo 18, primeira coisa que a gente encontra, e é praticamente um padrão nas cartas, Jesus se apresenta. Ele fala de atributos dele mesmo. E os atributos têm a ver com alguma coisa que está acontecendo na igreja naquele contexto. Então, como Jesus se apresenta? Como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa descrição é a visão do Cristo glorificado. Se você voltar no capítulo 1, encontrará esta descrição. Foi o que João viu. Olhos como chama de fogo, a onisciência, o conhecimento, o Cristo que enxerga tudo, sabe de tudo, não apenas o comportamento externo, mas as motivações do coração, as emoções, a vontade, ele sabe de tudo. Não há nada que possa ser escondido, ocultado. Veja, essa é a ideia, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que realmente conhece quem as pessoas são e quem elas não são. Os pés semelhantes ao bronze polido. É uma figura difícil, os comentaristas chamam a atenção para a estabilidade, para a força, mas, de uma forma assim, bem resumida, isso significa o poder de Cristo contra os seus inimigos. A capacidade, poder de Cristo para pisar, para destruir os seus inimigos. Na apresentação você tem dois elementos: a onisciência de Cristo e o seu poder contra os inimigos, contra aqueles que se levantam contra a sua igreja. Essa figura abençoou muito a igreja no primeiro século, porque ela estava sofrendo perseguições. E Jesus se dirige à igreja para dizer: eu sei quem eles são, e no tempo que eu determinei, eu os julgarei. Então a igreja recebe essa informação, que os inimigos não continuarão fazendo o que estão fazendo por muito tempo. Jesus dará um basta. Jesus os punirá. Claro que, como o próprio texto diz, é um Cristo que tem poder para destruir os inimigos, mas que tem amor e misericórdia para dar a eles a oportunidade de se arrependerem. É assim que Jesus se dirige aos inimigos da igreja: arrependam-se dos seus pecados, aí vocês não são destruídos, vocês são amados, acolhidos e inseridos na igreja de Deus. Agora, se persistirem na perseguição, em algum momento, o que vai haver de Cristo para eles, para os inimigos, é destruição e condenação. É assim que Jesus se apresenta. Ele se apresentou assim naqueles dias, ele é assim, continua sendo o mesmo. É com esse Cristo que a gente caminha. Ele é o nosso Senhor, é com Ele que a gente se relaciona, a gente se lembra todo dia na nossa comunhão com Cristo. Eu convivo com alguém que me conhece completamente, tudo que há dentro de mim, tudo que eu já vivi. Não apenas me conhece, conhece a sua igreja, o seu povo, todos nós, todas as situações, nada, absolutamente nada pode ser escondido do Senhor. É isso. E outra coisa, não há o que temer. A igreja sempre foi perseguida e ainda hoje é perseguida. Mas a gente não tem um Cristo morto, personagem da história do passado.
A gente tem um Cristo vivo, ressurreto, que é Deus Todo-Poderoso. E se ainda não decidiu dar um basta à perseguição de hoje, é porque tem propósitos para ela. Não lhe falta poder nem autoridade, mas ele tem seus planos, o seu tempo, o seu jeito de executar os decretos eternos do Pai. Jesus então faz uma avaliação da igreja, versículo 19. Vejam a sequência: conheço as tuas obras, uma palavra ampla descrevendo tudo. Às vezes obras têm uma conotação ou inclui de algum modo ações negativas também pecaminosas. A palavra obra pode ter esse sentido, mas aqui ela é usada mais positivamente. Jesus está fazendo uma avaliação positiva da igreja. E Jesus não erra quando avalia. A gente pode errar quando avalia a igreja. Se alguém te perguntasse, como vai a igreja? Você teria a sua opinião, avaliaria com base em elementos, mas a gente pode se equivocar sobre a natureza, sobre a qualidade da saúde espiritual da igreja. Nós podemos nos equivocar, mas Jesus nunca. Se Jesus diz que uma coisa está errado mesmo, não adianta confrontar Jesus. E se ele diz que a igreja tem uma coisa boa, tem mesmo, porque ele não erra quando diz. O que tinha na igreja de Tiatira que era muito bom? Amor, fé, serviço, perseverança e progresso espiritual. Porque Jesus diz, conheço tuas obras, e as obras daquele tempo eram mais numerosas do que as primeiras. É o oposto da igreja em Éfeso. Quando você olha a igreja em Éfeso, a crítica de Jesus em Éfeso é o amor, o primeiro, não existe mais. Aquele amor mais intenso sumiu. E as primeiras obras também desapareceram. Então não tinha nem o primeiro amor e nem as primeiras obras que eram as melhores. No caso de Tiatira é o oposto. Era uma igreja amorosa, então tem amor a Deus e amor aos outros. E é uma igreja, como o próprio texto diz, veja aí, é uma igreja que tem fé, serviço, perseverança e obras mais numerosas. Ou seja, ao longo dos anos, essa igreja progrediu na fé, era um progresso manifesto, um progresso conhecido por Jesus. Resumindo aqui, amor a Deus e aos outros. Fé tem muito a ver com confiança em Jesus na perseguição, tem a ver com dependência, como ausência de desespero, ansiedade, depressão, de uma entrega dos caminhos ao Senhor, saber que Deus conduz tudo, tem um plano para tudo. É descansar, é soltar o leme da própria vida, entendendo que Deus conduz. Uma igreja que confia e descansa no Senhor. Se você perguntasse para a igreja, para onde as coisas estão indo? Para o lugar que Deus determinou. E que receio você tem? Nenhum. Você não faz parte de uma associação e negou-se a adorar a um Deus. Que receio você tem de ter ou não ter dinheiro para se sustentar? Um crente de Tiatira diria, eu confio que Deus há de sustentar a minha casa. É isso, alguém que confia no Senhor. Tem amor a Deus e amor aos outros. E tem serviço. Aqui, de uma maneira específica, os que perdiam seus trabalhos por fidelidade a Deus eram acudidos pela própria igreja. É interessante pensar nisso. Crentes perseguidos perdiam seus trabalhos por não se venderem. E a própria igreja era uma igreja que servia, acolhia aquele que era fiel e passava a enfrentar algum tipo de dificuldade. Então tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. E a palavra perseverança é muito interessante, porque perseverança significa manter-se firme numa determinada direção, porque você tem fé e esperança. Porque às vezes a gente acha que perseverança é só não parar. Imagine que você estivesse dependurado aqui, nessa estrutura do telhado, e você estivesse se segurando para não cair, e aí as forças vão acabando, e aí você quer perseverar, você quer continuar segurando ali. Veja, alguém poderia dizer que esta é uma figura para perseverança. Alguém tentando se manter firme, segurando firme, só para não cair.
mas essa não é a figura bíblica de perseverança. A ideia é: aguente, porque Jesus está vindo ao seu encontro. Essa é a ideia. Então é você continuar fazendo, porque Jesus está vendo e Ele virá. É segurar as pontas até que Ele venha. Então daí o elemento da fé associado à perseverança. Daí o elemento da esperança. Porque eu espero que Ele venha. É uma esperança viva. E é uma experiência, ou é uma perseverança crédula e cristocêntrica. Aqui era essa a ideia. A igreja estava sofrendo, sabia que Jesus tinha conhecimento disso e que no momento certo Ele viria. Essa era a mensagem. Então tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança e tinha progresso. Desde que a igreja foi plantada até aquele momento, a ideia é: começou com amor. Os anos se passaram, o amor ficou melhor. Começou com fé, depois de uns anos, tinha mais. Tinha perseverança no início, depois de um tempo, tinha mais. Tinha serviço quando começou, depois de um tempo, tinha mais. Esse é o plano de Deus para nós, porque a igreja somos nós. Daqui a gente pode se avaliar. Desde quando nós começamos a correr na caminhada cristã, a gente vem experimentando progressos na fé ou não? Tem havido crescimento, desenvolvimento, mais amor, mais serviço, mais perseverança, mais fé, mais confiança ou não? Essa igreja tinha estas virtudes. Era uma igreja que crescia. E eu espero que isso seja uma verdade também na nossa vida, que a gente possa se avaliar nesse sentido e, se não encontrar este progresso, pedir a Deus para que ele exista. Senhor, dá-nos a graça de termos mais amor, de sermos mais servos, de confiarmos mais e de termos mais dessa perseverança esperançosa e cheia de fé. Claro que a avaliação de Jesus sobre a igreja não inclui apenas aspectos positivos. Estes eram os aspectos positivos. Vejam aí os aspectos negativos que Jesus observou na igreja. Ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus estava dizendo para a igreja: tem um tipo de tolerância que a igreja não pode ter. Nos nossos dias, muito se fala de tolerância como uma coisa muito positiva, seja como uma virtude cristã ou como um dever até, de algum modo, jurídico, um dever de tolerância, ou um dever moral de tolerância, aceitar o outro, acolher o outro, o diferente. E quem argumenta nessa linha de tolerância parece entender que não existe um padrão de verdade, certo e errado, vale tudo, desde que você não esteja prejudicando alguém. E as coisas vão muito nessa direção. A Bíblia, nesse texto, diz que a igreja de Jesus não pode tolerar determinadas práticas. E este não tolerar não significa agir de maneira violenta, bruta, irracional contra quem está fazendo assim. Mas tomar as medidas apropriadas, proporcionais, prescritas na palavra de Deus. E são medidas que vão incluir a graça, a segunda chance, a oportunidade do arrependimento. Ou seja, se alguém fazendo o que não deve, esta pessoa será advertida, será exortada, será chamada à parte. E o objetivo é: arrependa-se, mude a direção. Veja, então, a graça e a misericórdia. Mas, superadas essas etapas da graça, da misericórdia, chega o momento do juízo, da disciplina, da correção que o Senhor aplica. Quem era essa mulher? Não dá para saber quem era, mas dá para saber como Jesus, quando leio esses textos eu gosto muito, assim, o modo como Jesus, é Jesus falando aqui, né? Então Jesus usa o nome de Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, e como vocês sabem, uma mulher terrível. Ela mandava no rei,
ela foi a responsável pela a inserção da adoração a Baal em Israel. Era uma mulher sanguinária, assassina. Você deve se lembrar do recado que ela mandou para o profeta Elias, depois que os profetas de Baal foram mortos e eram amigos dela: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a ti, Elias, o que você fez a eles. Era essa mulher sanguinária, manipuladora, assassina, idólatra, promotora de prostituição em Israel. Era isso que Jezabel fazia. E Jesus olha para uma pessoa na igreja. Fico pensando nisso. É uma mulher e ela tem seguidores no seio da igreja. Jesus olha e diz assim: essa mulher é semelhante a Jezabel. Ela faz as coisas que Jezabel fazia. Ela está na igreja e vocês aceitam. Vocês aceitam. Vocês deixam, veja o texto dizendo, veja, vocês toleram que essa mulher, Jezabel, não somente ensine, primeira coisa aqui que é central, Jezabel como mestra na igreja. Uma igreja que permitia que alguém assim se colocasse diante do rebanho de Deus para ensinar. Para ensinar. Veja, a questão aqui é muito grave. É muito grave. Alguém que quer perverter o povo não pode ensinar o povo. Alguém que se afastou de Deus, de Jesus, não pode ensinar o povo. Porque aquilo que a gente ensina, que alcança as mentes, influencia, transforma a vida. Alguém com esse tipo de motivação à frente da igreja perverte muita gente, estraga a vida de muita gente, faz com que muita gente seja desviada da verdade. A sã doutrina, a seriedade com isso, é uma das marcas da igreja e é uma das coisas pelas quais a igreja precisa zelar. Veja, ela era colocada de algum modo, ou pelo menos a igreja permitia. Então você tem aqui um pecado de omissão. Eu sei que uma coisa está errada, eu não faço, eu não ajo, eu permito que alguém assim ensine as pessoas e divulgue, como o próprio texto diz, coisas que são satânicas, que de algum modo ensine as pessoas a serem idólatras e a prostituírem. Era isso que essa mulher fazia. O detalhe do texto que me chama a atenção é quando Jesus diz assim, tolera essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Então, olha só, ela se via como profetiza. Uma mulher escolhida por Deus para falar em seu nome, com a autoridade dada por Deus. E aí, se você perguntasse para essa mulher, de onde você tirou isso? Ela diria, eu me vejo assim. É assim que eu me declaro. Mas onde está a sua autoridade profética? Você tem a história do apóstolo Paulo? Jesus também apareceu para você? Conversou com você? Te vocacionou? Que tipo de profeta você é? Meus irmãos, os profetas não se levantam. A base para ser um profeta não é a declaração do próprio profeta. Não é suficiente dizer, Jesus apareceu para mim ontem, porque hoje em dia às vezes isso acontece, sou profeta. Minha mãe diz que eu sou profeta. Por mais legal que seja a mãe, não pode ser a base. Entende? Nem você, nem sua mãe, nem uma visão, nem nada. Não é assim. Precisamos ter cuidado ainda hoje com esse tipo de declaração, com este tipo de espiritualidade, porque parece que ser profeta, ser profetisa, isso é uma coisa envolta numa
capa de espiritualidade e de santidade, de autoridade. Ouçam o profeta que a si mesmo se declara: o que sai da boca é de Deus, nem tudo é de Deus. E se a gente imaginar que o profeta é aquele que fala a palavra de Deus, definindo mais atualmente, né? A gente não tem mais os profetas bíblicos, mas se a gente entender que esta característica profética, ela ainda está presente, o critério para validar ou não a atividade profética é a fidelidade às Escrituras. Não é voz profética se ultrapassa os limites da Escritura ou traz nova revelação. Não é profeta nos termos bíblicos, pois o que ela fazia era satânico. Ela se via como profeta. Aceitavam que ela ensinasse, mas o que ela dizia era terrível. Esta mulher, que a si mesmo se declarava profetisa, que era, ou que tinha o espaço de mestra, era uma mulher sedutora. Sedutora. Talvez essa seja uma das características dos hereges e das heresias. É encantador, é bonito, é gostoso de ouvir, é bem colocado, é majoritariamente aceito, é aplaudido, é contemporâneo, é fora da curva, é atual, dialoga com a cultura e vai colocando outras coisas. É bem fundamentado, parece ecoar na história, tem fundamento, é isso. É colocado numa linguagem boa, acessível, moderna, mas é mentira. Mas é mentira. E outra coisa, na fala há elementos de verdade misturados com mentira. É como se alguns raciocínios fossem construídos e neles insere-se algumas mentiras quase que imperceptíveis, de maneira que quem está do lado de lá ouve e diz: é verdade. Mas não é verdade. Parece ter uma utilidade, parece resolver problemas, parece superar uma série de coisas, mas não é verdade. Sabe por quê? Sabe o que Jezabel, o que essa mulher dizia para as pessoas na época? Era assim: então vocês que estão com esse problema, existem lá as associações dos profissionais, tem a questão religiosa, mas vejam, não é do jeito que vocês estão pensando. Não tem problema a gente participar. A gente pode participar, a gente vai nas reuniões, quando tiver as festas religiosas, a gente pode participar. Se todo mundo encher a cara e ficar muito doido lá, não tem problema participar. Se depois que todo mundo encheu a cara e ficou muito doido, todo mundo começou a fazer sexo, você também pode participar, porque faz bem para o crente conhecer essas coisas. E como é que a gente vai falar sobre aquilo se a gente não for? Como é que você vai falar que as festas são erradas se você nunca foi? Então você precisa ir lá, conhecer as coisas profundas de Satanás, e aí depois de você ter essa experiência, você vai poder falar sobre o assunto, e você vai ver que não é tão ruim assim, o diabo não é tão mal, as coisas que ele oferece são coisas boas, gostosas, você vai ganhar dinheiro, você vai manter o seu trabalho, você vai conhecer gente legal, olha que maravilha, que mal tem? Tem lá uns ídolos, lá, umas coisinhas, que mal tem você estar lá? Não tem problema. Não tem problema, os problemas de Tiatira estão resolvidos. O crente pode ser amigo do mundo e amigo de Deus, e não tem problema nenhum nisso. É isso. Nós podemos ter um pé lá e um pé cá, tranquilo, e Deus está satisfeito com a nossa vida. Você pode ter uma vida de segunda a sexta, fazer o que você quiser, e no domingo você vai até a sua igreja, participa do culto. Era isso que essa mulher dizia. Era isso. Para onde ela levava o povo? Para a idolatria, para a prostituição. Mas era sedutor. Vou ganhar dinheiro? Não vou perder meu emprego? Jesus aceita isso? Jesus aceita mesmo? Eu fico pensando, se eu fosse crente lá naquela época, e você também, você ouvindo a mulher ensinar, você com o coração apertado assim: meu Deus, eu não posso fazer coisa errada, eu não posso fazer coisa errada. Aí vem alguém e diz assim: não tem problema, quem foi que disse para você que é errado?
Você pode fazer, está tudo certo, mas não estava. Essa era a sedução. Você pode servir a Jesus e a outros deuses, não tem problema. Do ponto de vista do relacionamento sexual, não tem problema, Deus não está interessado nisso, você pode fazer o que você quiser. Não tem uma regra para isso, faz do jeito que você quiser. Era isso que essa mulher dizia, e Jesus está dizendo, a igreja tolera ela. A igreja deixa ela fazer. E isso está errado. Agora, veja como Jesus resolve a questão, ou o que Jesus diz. Veja o diálogo aqui, ou a informação que a gente tem, porque Jesus conversou com ela, com a mulher. O texto diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. É interessante a gente pensar, tem uma mulher fazendo isso, e aí eu fico pensando na atitude de Jesus. Tem alguém errando, então Jesus já vai logo, joga um raio na cabeça da pessoa e destrói. É assim que Jesus trabalha. Tem um pecador pecando, Jesus joga uma bomba e destrói. Não, Jesus não trabalha assim. Jesus dá tempo, Jesus conversa, Jesus dá chance. Jesus chama, fala, meu filho, para com isso. Se arrepende, meu filho, você está todo perdido, está tudo errado. Você vai se arrepender, eu vou te dar um tempo. Está errado, eu vou te dar um tempo. O tempo da misericórdia para você se arrepender. Como Jesus fez isso naquela época? A ideia é, alguém chamou essa mulher para conversar. Esse processo aqui envolve a própria igreja, a liderança da igreja. Gente que chama e falou, vem cá, está errado, tem que parar com isso. Tal, tem que se arrepender. Mas aí o que acontece? Ela não quis se arrepender e a igreja continuou tolerando. Aqui a ideia é a seguinte, está fazendo errado, chama, ó, já precisa parar com isso. Aí ela falou, não quero parar. Aí é como se a igreja disse, não, tá bom, então fica aí, vai. Continua aí fazendo o que você está fazendo. Não pararam ela. Ela teve chance de se arrepender, uma oportunidade de se arrepender. E arrependimento é ter a noção de que é errado, ter tristeza por ter feito o errado, confessar o que é errado, abandonar o que é errado e ter uma nova disposição de mente e de coração, de fazer uma coisa diferente. Então, se não houve arrependimento, a ideia é, ela não admitiu que era errado, não tinha tristeza, não tinha confissão, não tinha abandono da prática e não tinha o desejo de fazer diferente. E ela teve tempo para pensar em tudo isso. E a decisão, ao final, é, quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. É isso. Então, essa aqui é muito forte, isso, irmão. Jesus dizendo, eu dei tempo para a pessoa se arrepender. Mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Veja que é um processo assim, racional, né? Eu não quero. Eu ouvi, chegou a mim, eu refleti, mas eu não quero deixar o erro. Então veja, se Jesus dá oportunidade de arrependimento e a pessoa não quer, veja o que ele faz. Isso aqui é muito central, né? Veja o que o texto diz. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A informação que a gente tem é, ela já foi advertida e não quis se arrepender. Sobre os seus seguidores, Jesus diz, caso eles não se arrependam, significa que eles estão num outro tipo de processo. Ela já está num nível mais avançado. Deu a oportunidade de se arrepender. Ela não quer, ela não quis. Os seguidores, caso não se arrependam. Então, a tratativa com estes ainda tem um outro passo, mas a punição é prostrar de cama. Aqui é adoecimento, é enfermidade mesmo. E aqui o que a gente percebe? Deus tem várias maneiras de tratar, de corrigir e de punir. Uma delas, isso está previsto nos nossos símbolos de fé, uma delas é determinando a enfermidade, não é permitindo, não. É Ele colocando, fazendo alguém adoecer. Adoecimento mesmo, do corpo. Por quê? Porque não se arrependeu dos seus pecados. Toda doença é punição? Não.
Não, não é assim. Mas pode ser? Sim. Este texto mostra isso. Eu a farei enfermar, vai ficar de cama. E veja em relação aos outros também, e os colocarei em grande tribulação, os seus seguidores, caso eles não se arrependam das obras que ela incita. A palavra tribulação é uma palavra abrangente para descrever problemas variados. Que tipo de problema? Econômico? Não sei. Familiar? Não sei. Enfermidade? Não sei. Mas problemas reais, coisas objetivas na vida das pessoas que estavam seguindo Jezabel. Jesus enviaria isso. E aí a outra expressão no versículo 23. Matarei os seus filhos. Há quem entenda que matar os filhos aqui seja literal. São filhos mesmo, biológicos, que essa mulher tinha filhos. E Jesus está dizendo, eu vou fazer ela adoecer e vou matar os seus filhos. A gente olha para Jesus assim e falou, será que é isso? Jesus matando pessoas? Será que é isso? Mas há quem diga que os filhos aqui não são filhos biológicos. Mas filhos aqui é uma expressão, uma referência aos seguidores. Aos seguidores daquela mulher. Então aqui é mais grave ainda, é o seguinte, olha, a mulher vai adoecer. Os seguidores, eu os colocarei em grande tribulação. E mais, eu irei matá-los. Meus irmãos, a gente lê isso aqui com muito temor no coração. Porque Jesus, ao fazer isso, estava dizendo, eu amo a minha igreja. E eu não vou deixar que façam isso com ela. Você entende? O ensino, aquele que fala que é profeta, que é aceito como mestre, que está lá pervertendo o povo, ensinando coisa errada. Jesus sabe disso. E olha para isso, ele sabe quem é. E no tempo certo, ele vai fazer isso. As pessoas, se não se arrependerem, se continuarem tratando a igreja de Jesus assim, receberão a punição. É o que Jesus está dizendo. E aí veja, matarei os seus filhos, e aí veja o objetivo de Jesus aqui, com a disciplina. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Que é exatamente o que ele disse no primeiro versículo dessa sessão. Meus irmãos, Jesus sabe exatamente quem é quem no seio da igreja. Se tem Jezabel, Jesus sabe. Se tem gente que não se contamina, Jesus sabe. Se tem seguidor de Jezabel, Jesus sabe. Ele conhece absolutamente. E isso aqui, isso produz pelo menos duas coisas. Uma segurança no justo juízo de Deus, porque há injustiça no mundo, a gente pode não conseguir enxergar as coisas, do nosso ponto de vista alguém pode sair impune, mas do ponto de vista de Cristo não. Ele conhece e ele trata. Ele conhece e ele trata. Então, tem este elemento, tem um elemento de temor individual, que é ele sabe quem você é, o que você pensa, o que você sente, o que eu sinto, quem a gente é de verdade no fundo da alma, do coração, o Senhor Jesus sabe. Por outro lado, isso também é, na minha opinião, um limite para os juízos humanos. Há pessoas que parecem ter o poder de sondar mentes e corações. Há pessoas que parecem crer, ter a capacidade de julgar a vida do outro, as motivações. Podemos falar sobre coisas externas, julgar todas as coisas e reter o que é bom, espírito crítico, avaliar os cenários, termos sobriedade. Mas mentes e corações, quem conhece isso é Deus. É Deus. Não somos nós. Não podemos, então, sermos precipitados, emitindo juízos temerários sobre coisas que não conhecemos.
Quem são vocês? Quem são os outros? Quem a gente é? O que cada um traz no peito? Quem cada um de nós é de verdade, lá no fundo da alma, aquele ser que é o nosso, que só Deus conhece, a história que é sua, que é só sua, e que só Deus sabe de verdade quem você é. Esse tipo de avaliação e juízo quem faz é Deus, não são os seres humanos. Isso, ao mesmo tempo que conforta o coração, no sentido de que se você está em paz com Deus, você pode descansar a sua cabeça. Porque o único que pode condená-lo eternamente sabe quem você é de verdade. E eu digo para vocês, este juízo, que é o juízo de Deus, o julgamento de Deus, que é um julgamento definitivo, é esse o que realmente importa. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, aqui parando e avaliando, então quer dizer que Deus sabe lá do fundo da minha alma, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, sabe quem realmente eu sou. E se você, ao pensar nisso, para e diz assim, eu estou em paz com o meu Deus. Que coisa boa. Obra da graça de Deus na sua vida. Mesmo você sendo um pecador, você pode parar e pensar, Deus me conhece e a graça dele me alcançou e eu sou de Jesus. Agora, por outro lado, irmão, se não é assim, se ao inquirirmos a nossa própria consciência, isso nos incomoda, aflige, machuca, porque tem lá uma coisa escondida, uma coisa suja, vergonhosa, que ninguém mais sabe, mas a gente sabe que Deus sabe daquilo. Isso precisa ser confessado ao Senhor, isso precisa ser deixado para trás, essa marca, esse tumor precisa sair, porque enquanto isso permanece lá, a gente não consegue viver em paz, com Deus olhando e vendo aquilo, e aquilo acusando o tempo todo. Deus, isso aqui é interessante, e eu vou encerrar aqui, na verdade, veja, quando Jesus diz assim, todas as igrejas conhecerão. É interessante, ele ia fazer uma coisa numa igreja, mas aquilo serviria como, é um exemplo. Sabe, as igrejas de olhar, a notícia que ia correr é o seguinte, você viu o que Jesus fez com a Jezabel? Com os seus seguidores? Vocês viram o que ele fez? Jesus tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Ele sabe quem são os inimigos e ele pisa sobre eles. Ele os destrói, se eles não se arrependem. Ele lhes dá a oportunidade de se arrepender. Quem está no seio da igreja, pervertendo a igreja, afastando as pessoas de Jesus, dizendo que elas podem ser de Jesus e de qualquer outra pessoa. Quem está fazendo isso? Ensinando o povo a prostituir, a se envolver com o mundo e com a cultura. Quem está fazendo isso? Fazendo mal para a igreja. Jesus está vendo. E ele vai tratar. E isso serve de exemplo para que as outras pessoas pensem da mesma maneira. Nós não podemos brincar com Deus. A gente não pode fazer o que quer com a igreja e achar que a gente vai sair impune. Aquele que sonda mentes e corações vai nos dar a cada um, vai nos retribuir, segundo as nossas obras. Meus irmãos, este dia vai chegar. O dia do juízo de Deus. A retribuição justa mesmo é de Deus. A prestação de contas, minha e sua, no dia do retorno do rei. Agora eu já adianto para vocês, biblicamente falando, quando o rei voltar e abrir os livros das nossas obras, quanta coisa errada e feia vai ter lá. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Quanta coisa feia vai estar lá.
Eu te digo que com base nos livros, não vai faltar obra ruim para condenar a gente ao inferno. Não vai. Na hora que abrir lá, se a salvação dependesse das obras escritas nos livros, esquece, era todo mundo jogado no inferno. Mas graças a Deus, vai ter um outro livro que será aberto naquele dia, que é o livro da vida. E os nomes que se acharem inscritos ali serão salvos. E para ter o nome escrito nesse livro, não é pela obra, é pela graça, é mediante a fé. Ter o nome arrolado no livro da vida é uma coisa que Deus deu para mim e deu para você de presente, de graça, em Cristo Jesus, pela redenção que Cristo trouxe. Eu estou dizendo isso porque esta palavra deve produzir em nós, ao mesmo tempo, muito temor diante de Deus, pelo modo como vivemos o Evangelho, mas também deve trazer consolo aos nossos corações, deve tranquilizar os nossos corações, porque nós temos um Salvador, temos um advogado, o nosso nome está escrito no livro da vida, e a salvação eterna deriva daí, do que Deus fez, e não daquilo que a gente pode fazer. Porque mesmo as pessoas mais excelentes que estão aqui nessa manhã, por mais que se esforcem e continuem fazendo isso, jamais conseguirão se salvar pelo próprio esforço. Somos salvos pela justiça de Cristo, que a nós foi imputada. Louvado seja Deus. Quando chegar este dia de sermos julgados pelas nossas obras, seremos absolvidos, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo? Não será condenado. Não está em Cristo? Volte-se para Ele. Caso contrário, será condenado eternamente. O final aqui eu não vou expor, irmãos, por causa do horário, mas eu digo para vocês, de maneira resumida, as informações que estão aí. Jesus diz para a igreja: hoje vocês estão numa posição de serem feridos e machucados por pessoas que têm poder, que dirigem as associações, que governam a política da cidade. Há uma série de legislações sobre vocês. Mas Jesus diz assim: eu vou inverter isso. Hoje as nações, hoje vocês são regidos. Hoje o cetro está sobre vocês. E isso é um incômodo. Mas vai chegar um momento em que o cetro não estará sobre vocês. Ele estará nas mãos de vocês. Eu lhes darei o cetro e a estrela da manhã. A estrela, sinônimo de realeza. A figura de realeza. As figuras do cetro e da estrela andam juntas. Governo e realeza. Jesus dará isso à sua igreja. Nós participaremos do juízo, do julgamento que Cristo fará sobre as nações. Participaremos com Ele. A natureza dessa participação é bem difícil de ser definida, como será na prática. Mas nós sairemos dessa posição de submetidos a governos mundanos, incrédulos, opressores, para outra ponta, para julgá-los, para julgar os inimigos da cruz de Cristo. Fique imaginando que coisa maravilhosa será o dia em que Cristo voltar para julgar as nações e a sua igreja se colocar ao lado dele para julgar com o juiz, concordando com cada sentença proferida por ele. Ou seja, um dia a igreja julgará os seus inimigos. E Jesus fará isso acontecer. Por enquanto, a vida é essa. Submetidos a situações constrangedoras, difíceis, governos mundanos, incrédulos e coisas dessa natureza. Mas isso não será assim para sempre. Jesus vai voltar, vai mudar tudo isso e a gente vai viver em um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Eu quero convidá-los a orarem, fechar os nossos olhos, que o Senhor possa
fazer esta palavra ecoar dentro do nosso coração e produzir as transformações necessárias. Senhor, graças te damos pelo privilégio de podermos meditar na sua palavra. Pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações. O Senhor sonda, o Senhor conhece as nossas mentes, os nossos corações. O Senhor sabe exatamente o que há em nós. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau, algo que nem mesmo a gente consiga ver. E guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, perdoa as nossas faltas. Purifica, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos a viver com integridade diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, produza em nós arrependimento verdadeiro pelas faltas, pelos pecados. E continue, ó Deus, abençoando a Tua igreja, livrando-a de ensinamentos que a distanciam do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos participar